Sou preta, sim, sou de direita. Mas sabe o que eu tô me sentindo? Livre! Livre, não aguentava mais não poder falar. Vocês acham que é normal uma pessoa vir a público e falar assim, ó? Não, mas ele roubou pra tomar uma cervejinha. Um celular que você parcelou e que vai ser roubado e você vai continuar pagando sem estar com o celular? Esses termos, direita e esquerda, são muito mal compreendidos por todos nós. Mas por que esse exemplo da Jojo Todinho é visto como uma espécie de ícone representativo da esquerda? Vocês lembram dessa fala aqui? Temos uma pergunta da Natália Oliveira dos Santos pelo Facebook. Quer saber a sua opinião sobre os altos índices de criminalidade no Brasil? Ai, meu Deus, as pessoas perguntam assim, agora você escreve uma tese, né? 5 dias falando. Bom, gente, é que tem, assim, fica um pouco irônico o que eu vou falar e eu gosto muito de falar umas coisas um pouco, assim, do avesso. Eu sou filósofa, então o meu negócio é fazer pensar. Eu sou a favor de muitas coisas que as pessoas não são a favor. Então, assim, eu não vou falar o que eu penso. Você é a favor da pena de morte? Eu não vou falar o que eu penso. Você é a favor da pena de morte? Claro que não, né? Tá bom, não, você foi a favor de uma coisa, eu não sou a favor. Mas no Brasil não precisa, né? Porque a pena de morte está instaurada e ela não é legalizada. mas a pena de morte está dada. A execução é o nosso caso, a gente está no estado de matança. Tem alguma coisa a ver com o tráfico de drogas, o combate... Gente, é também complicado você dizer eu sou a favor ou sou contra. Se eu disser que eu sou a favor, por exemplo, sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Uma lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo, ou assim, eu tô... Começa a pensar do ponto de vista da inversão. Então, eu não vou falar em termos do que eu sou a favor, porque assim, tem muitas coisas que são muito absurdas. Se você vai olhar a lógica interna do processo, você vai dizer, sabe que isso seria justo? Dentro de um contexto tão injusto? Muitas violências são justas num contexto muito injusto. O roubo famélico eu não tenho dúvida que é justo. Então, começa... O roubo famélico eu não tenho dúvida que é justo. O assalto, que implica violência, existem ameaça... certas violências que, assim, são até tratadas também pelos meios de comunicação como violências máximas, como, por exemplo, você chama de terrorista quem? Você chama de vândalo quem? Então, é óbvio que você começa a olhar a lógica interna... E você começa a ver que a violência é uma coisa, existem vários tipos de violência e existem violências que podem até ser lógicas dentro do processo e podem até ser revolucionárias e corretivas. E de que lógica ela está falando? Lembra do teste Kobayashi-Maru, que eu citei no vídeo anterior a este, e que o Maduro não aceitava um cenário sem derrota, e não aceitando um cenário sem derrota, exemplo lá do cadete da Frota Estelar, ele resolveu hackear o sistema das eleições burguesas? Essa é a lógica que sutilmente se sustenta por trás desta fala aqui. Ele fala não, porque a minha música é tipo assim, ele fala... Tá falando do Gustavo Lima, tá, chat? Eles estão falando do Gustavo Lima, as letras do Gustavo Lima. Imagina que você tá dando uma festa, e aí eu bato na sua porta e falo, pô, licença, posso comer um prato aí? E aí você fecha a porta da minha cara falando que não tem comida, e eu vejo que vocês têm um monte de comida. A segunda letra já não vai vir assim, vai vir, ô irmão, se você não abrir, eu vou arrombar. E aí você vai abrir a porta e vai fechar na minha cara. Na terceira letra eu vou arrombar a porta, eu não tô nem aí. Ele fala que é essa construção pra ele, sabe? Que é tipo, ele vê que as pessoas não estão dando acesso, então cada vez mais ele vai se aprofundando mais naquilo ali. E não é uma agressão equiparável. Não é. A agressão de uma letra de uma música, por mais agressiva que seja com a polícia, não é equiparável ao que a polícia faz, mano. E o que é que ele tá dizendo? Olha, não é uma questão de trabalho ou esforço. Que você tem abundância, você o tem porque existe um tal sistema capitalista que causa distorções e que foi programado para eu nunca vencer. Sendo assim, eu tenho que tomar na marra. Será que eu tenho que tomar o pó de pá na marra? Porque o meu é meu. Ninguém me deu. Ué, e o dele? Eles têm muito já, né, velho? E eu não tenho nada aqui no meu canal. Como é que eu faço para tomar lá deles o que é meu? Afinal, é uma distorção, né? Eles têm milhões lá e eu só tenho... agora eu já tenho 83! Exatamente o mesmo número de QIs que eu tenho aí, ó. Eu tenho um para cada... Um seguidor para cada QI que eu tenho. Maravilha! Agora eu já posso fazer um vídeo explicando por que esse canal se chama 83. Se inscreve aí para não perder esse vídeo. Mas voltando obrigado aí para o pessoal que se inscreveu. Voltando para a reflexão. É uma questão de sobrevivência. Ou, parafraseando o Nanã,
É a ética da responsabilidade. E qual é a minha maior responsabilidade, se não a minha própria sobrevivência, o leite das crianças? Vou lá esperar o Cauê Moura na saída lá do estúdio e tomar o que ele tem. Como será que faz para tomar os inscritos dele, hein? Será que dá para colocar na sacola e levar comigo para casa? Olha o que falta, olha o que a falta de discussão dos valores faz. A ética nos permite trabalhar essas questões, ao contrário da polarização que busca apenas acirrar os ânimos em busca da radicalização das pessoas para que elas assumam posições que muitas vezes não compreendem. Quando o Santinelli estava conversando sobre vivência, Eles entendem, essa galera, essa playboyzada, eles olham e falam assim, não, ok, realmente o mundo precisa né, a gente precisa dividir as coisas, realmente tem um problema, o capitalismo. Mas eles não entendem de fato o que é passar fome, eles não sabem o que é o negócio. Aquela frase que você tanto fala, né? Que Cara, é eu não você pôr entendo. sua moral à prova. Que é uma frase de homicida, né? Eu não Se entendo orgulhar o que de é uma- passar fome. Minha mãe não entendia o que era passar fome, mas minha mãe entendia não ter todo tipo de comida. Aham. Meu avô sabe o que é passar fome. Mas eu entendo o que é passar fome de verdade, porque eu morei num lugar lá que tinha gente que passava fome real. Sim. Esses pessoas não têm noção do que é. Não tem. Não tem noção do que é tu nascer num lugar que todo mundo à sua volta tá envolvido com crime. Aí você tá fazendo amizade com bandido. É isso, mano. É isso, não tem. Vou fazer amizade com quem então, pô? Entendi. Essa galera é meu mundo, mora aqui comigo todo. Vou fazer o quê, caralho? Inclusive, me sinto mais protegido com eles aqui do que quando a polícia chega. Eles ficam malucos também quando tu fala isso. Mas é porque falta pra essa galera, mano. É vivência, pô. É noção da realidade, Não, né? pra ser de esquerda tinha que fazer. Tu quer ser de esquerda mesmo, mano? Revolucionário, beleza. Tu vai entrar nesse ônibus agora, tu vai passar 2 meses, fazer igual o catolicismo faz com os padres. Tu quer virar padre, tu vai ficar 6 anos trancado aqui, sem celular, vivendo aqui, sem transar, sem bater por nada. Só estudando pra aprender essa porra. Tem que pegar essas pessoas, levar lá nas maiores periferias que tem. Tu vai ficar 3 meses trabalhando aqui nessa porque periferia, uma lá no parcela- meio no interiorzão mesmo, real, que a galera não tem nem água direito pra beber, encanada, tá ligado? eu me lembrei do que disse pro Nando Moura no vídeo Caxininho Inocente, um react que o Nando Moura não quer ver. E o que foi que eu disse lá? Eu questionei sobre uma pessoa ter coragem de se alimentar com carne humana, e que em condições normais seria repulsivo de se imaginar. Mas no filme Sociedade da Neve, essa questão é vista na prática, ainda que em uma circunstância extrema, o que nos mostra que o ser humano possui limites que ele mesmo desconhece. Porém, é preciso lembrar que isso não é uma afirmação absoluta, determinística. Como assim? Mesmo entre aqueles que passavam por aquela situação, aquilo ali é um filme baseado em fatos reais, tá? Existiram, foi um acidente real, assista lá o filme para entender melhor. Mesmo aqueles que estavam lá passando por aquilo, existiram os que se recusaram a se alimentar daquela forma, ainda que isto lhes custasse a própria vida. Sabe, Luga, mas qual que é o ponto? Não é porque uma pessoa é pobre ou está numa situação de vulnerabilidade que necessariamente ela tem que pensar ou concordar com atos de violência e vandalismo, acreditando que isto irá transformar a realidade. O argumento que o Cauê Moura usa é de que Dia, comentei aqui no Daily Show, faz pouquíssimo tempo atrás, alguns episódios atrás, sobre eu ter me tornado uma pessoa um pouco mais autoritária ao longo dos anos, porque esse bagulho, a gente tava falando sobre o dilema, sobre como a gente quer conversar com o anarquista pra entender melhor. Sim. Porque na minha visão, a gente uma precisaria. utopia ali. A gente tá lidando com um bagulho que é impopular, não estamos aqui falando de comunismo faz uma cota. Não faz sentido a gente ficar falando sobre. Assim, não dá pra fazer omelete sem quebrar ovo. Tem que ter algum tipo de autoridade. E muita gente falou, que nojo, Cauê, defendendo autoritarismo. Eu falei, mano, mas nós estamos defendendo o bagulho de comunismo aqui faz uma cota. Você acha que a gente ia falar o quê? Por favor, burguês, você poderia, por favor, entregar a fábrica pra nós? Eles acham que o comunismo vai ué, ser vai fazer o quê? instaurado votando. Não. Vai na urna e digita lá, 13 comunismo. E aí todo mundo vai aceitar. No outro dia os caras da extrema-direita vão olhar e falar assim, pô, gente, amanhã meio-dia a gente tem que tirar nossas coisas, os caras tá vindo aí, agora é o comunismo venceu a eleição, galera, é isso. Aí E o Santinelli também vai dizer algo nessa linha. Assim como o rapaz, eu esqueci o nome dele, eu vou colocar na legenda. Eu esqueci o nome dele agora. E tá vendo alguns vídeos de manifestações do PT especificamente, né? Não. E aí? Tu vira bolsonarista. Vira, mano. Vira bolsonarista. Tinha uns bagulho que, tipo, tinha uma galera fazendo aquela dancinha de festa junina, de fazer um bagulhozinho assim, a galera... Falei, irmão, você tá indo pra uma manifestação porque eles barraram a galera no shopping JK. Você vai começar a fazer dancinha na frente do shopping, vai ficar fazendo luau, musiquinha. pelo amor de Deus. E aí o maluco, que era um dos boy lá, ele começa a mandar beijinho pra galera aí, esquerda.
vai aí, ó, me protege, e pedindo pros policiais proteger. Eu falei, mano, se sou eu tô nem aí, eu perco meu réu primário, mordo a orelha desse cara até tirar um teco. E nesse momento eu perguntei pra minha esposa, que também assistia ao vídeo, se quando ela passou por restrição alimentar, em algum momento ela pensou em assaltar o vizinho, ou o armazém da cidade, ou algo parecido. E ela disse que não. E eu explico. A minha esposa, ela vem da zona rural, a família dela vivia em um pedaço de terra arrendada, acho que é assim que fala. Eles plantavam, parte da produção ia para o dono da terra, outra eles vendiam para obter seu próprio lucro, e uma outra parte era a plantação de subsistência. Pois bem, nem sempre as coisas iam bem. Era uma plantação artesanal e às vezes não rendia o que se esperava, seja em função do tempo, das pragas e etc. Mas teve lá um período que a coisa ficou feia mesmo. Tipo, eles só tiveram poucos itens para vender e o que sobrou para comer foi batata doce no café da manhã, no almoço era inhame e no jantar inhame com couve refogado. E no dia seguinte, a mesma coisa. E na semana seguinte, a mesma coisa. E no mês seguinte, a mesma coisa. Foi assim durante um período até a próxima colheita. Ninguém morria de fome, mas não tinha variedade nutricional, que se chama hoje em dia de insegurança alimentar, onde você tem o que comer, mas não cobre todos os nutrientes que uma dieta saudável exige. Mas mesmo assim, eles não cogitavam essas hipóteses levantadas aí na discussão do vídeo. Eles pegavam até mamão verde para refogar, né, querendo comer algo diferente, usavam desse recurso. Mas e se extrapolarmos para o ambiente urbano? Todo mundo que mora em favela acaba no mundo do crime? Então, existem mais variáveis em questão e eu gostaria de pensar em algumas alternativas. Tá, Beluga, mas o Cauê tem razão. Você quer que a gente vá pedir por favor aos burgueses para nos cederem alguma coisa? Eles nunca vão nos ajudar em nada. E aí eu pergunto, por que as coisas precisam ser 8 ou 80? Vocês sabiam que existe um lugar que quando um casal se casa, a comunidade se reúne para construir sua casa? Que o trabalho é comunitário e que todos participam e que todo o resultado é compartilhado? Eu cheguei a dizer para o Pedro Doria, que é editor lá do Meio, que acreditava que lugares assim seriam a saída para o problema que ele discutia na relação entre trabalho e educação. Só para situar todo mundo brevemente, meu avô criou 7 filhos com empregos que são considerados subempregos ou empregos desqualificados hoje em dia. Vigia de obra, ascensorista, e como se não bastasse, ainda conseguiu comprar sua casa própria. Outro Brasil que não existe mais. E o Pedro Doria discutia em partes as razões disso. Muito bem. Um lugar como este, que eu citei, e que se aproxima muito da ideia comunista, que tantos dizem amar, seria um lugar capaz de absorver essa mão de obra sem maiores estudos, né? E ainda assim garantir uma vida saudável, uma vida digna. Beluga, que lugar é esse? Esses, no plural, ficam espalhados nos Estados Unidos, coração do capitalismo no mundo, Canadá e Europa. Como é que é, Beluga? A motivação desse acontecimento em nada tem a ver com a ideologia marxista. E por isso mesmo, muito provavelmente, ficou de fora do radar. Uma revolução que aconteceu sem tiros, sem alarde, sem maiores barulhos, mas com muito trabalho duro. Beluga do mar, eu estou infartando. Do que você está falando? Eu estou falando dos Amish, uma comunidade cuja motivação é sim religiosa, mas que poderia muito bem ser modelada pelos comunistas como um exemplo prático a ser seguido. Se eles conseguiram, por que os comunas não conseguem? Talvez a resposta seja aquilo que a Rita Von Hunt não gosta de conversar. Tá bom, Huntinho, eu não vou nem falar, você já sabe. Tá, Beluga, mas esse pessoal aí da foto tá meio esquisito, não tá não? Bom, nem tudo são flores. É como eu tenho tentado conversar com os comunos, mas sem muito sucesso. Tipo assim, como é que o comunismo irá criar um portal mágico e resolver determinados problemas que são inerentes à modernidade e à industrialização? Vocês já pararam para se perguntar sobre isso? Vamos olhar esse exemplo dos Amish mais de perto. Nessa comunidade, por exemplo, dos Amish, a Ritinha não poderia existir. Ah tá, questão religiosa. Não é isso não. Aqui eu já estou imaginando uma comunidade comunistão, modelada a partir desse exemplo. Ou seja, retire daí o elemento religioso, que é sim a base deles, mas que para a nossa discussão aqui não nos serve. Eles se uniram sim, nessas comunidades, em torno de um ideal religioso, mas o comunistão seria a reunião de pessoas em torno dos ideais comunistas. Beleza? Beleza, então vamos seguir. E por que a Rutinha não poderia existir no comunistão? Ela não existiria, na verdade, enquanto professora, aluna da USP, ou como atora ou atriz.
Essas variedades nos amish não existem. E por que não? Todos que atingem a idade adulta precisam cooperar com o trabalho da comunidade. E eles optaram por não utilizar nenhuma tecnologia. É uma particularidade dos amishes, vocês vão entender a implicação disso, que não é só religiosa. Então eles não usam celular, televisão, trator, energia elétrica, fogão a gás, micro-ondas, nada dessas coisas. Vivem como se vivia em 1800 Guaraná com rolha. Tá, mas o que isso tem a ver com a Ritinha? Bom, nas comunidades amish, ninguém tem curso superior. Todos vão até o ensino médio. E esse ensino é dado dentro da própria comunidade. Eles vivem na sua própria bolha. Só que é uma bolha física mesmo, não é virtual. Sendo assim, não tem como ter um Pirula, um Elon Musk. Tá entendendo? Todo mundo tem que ajudar a plantar o milho, a colher, a lavar a roupa, a cortar a lenha, a limpar, a fazer a comida. São poucas coisas que os amishes aceitam a comprar de forma industrializada. Isso inclui o sal, a farinha e o açúcar. O resto é na mão, plantação própria. Os bichos que eles criam, galinha, porco, boi, etc. Então, para a Ritinha professora existir, por exemplo, ela tem que ir para a faculdade na idade adulta, certo? Ou seja, na idade de produção. O que implica dizer que, enquanto ela não está plantando milho ou ajudando em outra coisa, alguém vai ter que fazer o que ela não está fazendo. E aí você já quebrou o rolê dos amish. Então lá não tem como alguém ter curso superior. Então, qual que é o problema disso? O que que isso implica? Se depender dos amishes, ninguém vai para a Lua. Ninguém vai colonizar Marte. Ninguém vai achar a cura do câncer, nem porra nenhuma nessa linha. Não haverá avanços tecnológicos. Por outro lado, ninguém vai poluir o planeta. Ninguém vai gastar os recursos que eles têm, que o planeta tem, né, em escala industrial, sofrer com obesidade, diabetes, fome. Não tem essas coisas nas comunidades amish. Eles têm outros problemas, não é o paraíso. Mas estes, eles não têm. E a Ritinha, essa hora, deve estar pulando por dentro, dizendo: Beluga, seu filho dá, né, acha um amish viciado no tigrinho que eu quero ver, seu beluga do baralho. Calma, Ritinha, a natureza humana existe em qualquer lugar. E na comunidade amish não é diferente. Vejam esse exemplo aqui. I always like to be out in the barn and work with the horses than like be inside. My mom always told me that I'm the tomboy. And I always like to, I would more rather like do boys work than girls work. This is where I put my makeup so my mom won't find it. I got some eye stuff and lipstick. I like my makeup, and that is a big no-no for the Amish. O que é isso aí? Uma jovem com hormônios à flor da pele, querendo experimentar coisas. Quer saber como é se sentir desejada, colocar um biquíni, atrair os olhares masculinos. Natureza humana. Não tem como fugir dela. Como os amishes lidam com isso? Todo adolescente amish prestes a atingir a idade adulta é convidado a ir para o mundo exterior, visitá-lo, conhecê-lo mais de perto para tomar uma decisão. Voltar para a comunidade e se comprometer a viver segundo as regras do mundo amish, ou partir, deixar a comunidade e viver no mundo conforme as regras do mundo. Alguns não voltam. Algumas reportagens que eu li falam em uma taxa de 20% de não retorno, mas elas também não falam como que eles chegaram nesses números. Ou seja, 80% volta e decide seguir com aquele estilo de vida. Mas, Beluga, não seria possível fazer lá, substituir as plantações por fábricas, só que cooperativas para subsistências? Uma espécie, sei lá, O problema desse adendo é que você precisa de máquinas, ou seja, da modernização para isso. E isso esbarra no problema da especialização. Se você vai estudar para inventar a máquina, ou até para estudar como a máquina funciona, ou ainda aprender a operar a máquina, então eu tenho que trabalhar por mim e por você que está estudando essas coisas. Aí já temos o primeiro sinal de exploração do trabalho alheio. Lá na comunidade amish, as crianças vivem vida de criança, estudam, brincam, correm para lá e para cá, mas chegou a vida adulta, é hora de trabalhar, sacou? Esse é o acordo. Então, tudo é manual. Nada que você não possa resolver com ferramentas simples e com suas mãos e esforço coletivo. Os celeiros que eles têm são obras coletivas. As casas, obras coletivas. As plantações, obras coletivas. E, naturalmente, vem a pergunta: por que a turma que anda com o desenho do martelo e foice para cima e para baixo não topa um projeto desses? E eu já respondo: natureza humana. Você tem que abdicar de um monte de coisas. E a maioria dos seres humanos querem sempre mais e mais. Segundo, é trabalho duro. Muitos de nós estão acostumados com a vida moderna, que oferece muito conforto.
3, tudo é baseado na cooperação, todos dependem de todos. Quem tem uma mentalidade mais individualista e que quer ter coisas muito diferentes, roupas diferentes, eu quero um Camaro, não quero andar de charrete, eu quero uma casa com piscina, sabe, não vai querer ter esse estilo de vida. Em outras palavras, a modernidade exige especialização. Especialização exige que alguns façam o que você não está fazendo enquanto você está se especializando. Isso tem suas vantagens, que é essa sociedade tecnológica que está aí à sua volta. Mas e se eu usar a violência para obrigar os caras a dividir isso tudo que está aí já? Cara, você realmente acredita no que você está dizendo? Ou você está sendo só fazendo bravata? Eu, em alguns vídeos, critiquei o Renan Santos, líder do MBL, por razões que estão lá nos respectivos vídeos. Mas tem muita coisa que eu concordo com ele. E uma das coisas que eu concordo com ele é quando ele repreendeu uma pessoa lá no chat do MBL, porque o pessoal estava falando lá sobre caos e tomada de poder à força, ou algo assim nessa linha. E ele disse, vocês parem de ficar desejando caos. Vocês tomem cuidado com o que vocês desejam. Vocês não sabem como é bom ter uma sociedade organizada, onde as coisas funcionam. Então, revoltas, anarquias, na nossa imaginação, no filme, às vezes, pode até ser romântica, mas na prática costuma significar morte, sofrimento e dor. E nem sempre para o lado que você imagina que vai ser não, tá? Quem quiser ter uma leve noção disso, tem na Netflix um documentário chamado 20 Dias em Mariupol. Veja lá. A gente está falando em 20 dias. Imagine anos. Aquilo lá caia a ficha. São 20 dias. Imagine o que seria anos. Então, o que eu quero dizer com isso? Antes de se esforçar pelo caminho das armas, esforce-se pelo caminho da inteligência coletiva aplicada à solução de problemas, também conhecido como ética. Os Amish, mal ou bem, goste de você ou não deles, não gostaram do mundo ao seu redor. O que aconteceu com os Amish? A gente não concorda com esse mundão aí, não. Então, a gente não gostou desse negócio aí, não. A gente acha que esse mundão tá errado. O que eles fizeram? Encontraram um jeito de resolver esse problema. Fizeram a bolha física deles lá e foram viver do jeito que eles acham que tem que viver. A ideologia deles é uma ideologia religiosa, baseada lá na Bíblia e etc e tal. Não vou discutir questões religiosas aqui, não é a motivação. Mas você pode modelar a partir de uma outra motivação. A sua motivação é o quê? É as ideias marxistas? Por que você não consegue fazer então? Pergunto eu. Até porque eu insisto naquilo que a Ritinha Von Hunt não gosta. Mas esse documentário que eu falei lá da Netflix, 20 Dias em Mariupol, me reavivou na memória. Tem uma frase que o cara falou lá: as guerras são como raio-x. Tudo que está dentro do ser humano se torna visível. Pessoas boas se tornam melhores e as más pioram. Então, no caos, nessas revoltas, as coisas saem do controle e nem sempre é do jeito que você está aí, nessa idealização na sua cabeça. Vocês lembram daquele personagem de Guerra nas Estrelas, o Darth Vader, né? Lembra do que eu perguntei no teste Kobayashi Maru? Quais valores nós abraçamos quando o que nos espera não é a glória nem a vitória? Quais foram os valores que o jovem Anakin abraçou diante do medo, da impossibilidade de vitória, da dor, da perda e da ausência de glória? Anakin, eu só quero o seu amor. O amor não vai salvá-la, Padmé. Será salva pelos meus poderes. Mas a que preço? Você é uma boa pessoa, não faça isso. Eu não vou perder você como perdi minha mãe. Estou me tornando mais poderoso do que qualquer Jedi jamais imaginou ser. E faço isso por você, para protegê-la. A revolta pode levar a um caminho sombrio que não termina necessariamente do jeito que imaginamos. Quer ver um exemplo recente? A cadeirada lá no Datena no Pablo Marçal. Muitos correram para o YouTube para, em certa medida, ainda que dizendo que não, justificar a cadeirada. Alguns cristãos, que como sempre, lembram do Cristo quando lhes é conveniente. Citaram até aquela passagem onde Jesus, chegando em um templo lá, cheio de comerciante, fica fulo da vida, pega um chicote, uma corda, sei lá, e mete a chibatada em todo mundo. Pronto, tá justificada a cadeirada, viu? Se até Jesus perdeu a cabeça, imagina eu. Os caras não pensam nas consequências do que dizem. Eu lembro, há muito tempo atrás, do coitado do Pirula sendo ameaçado em função de tretas de internet.
Eu acho que você tinha que deixar de ser petista, ateu e comunista. Eu nunca fui petista. Você é petista, comunista e ateu. Eu nunca fui... Se liga no que o Nando Moura fala, velho. Eu nunca fui Você viaja na maionese. Cara, aprende uma E outra, só deixa eu te falar outra coisa. Ele só inventou coisa a meu respeito até hoje. Só Mano, inventou mas coisa. ele falou que você ligou pra ele. E daí? Ele mostrou que você ligou pra ele. E daí? Que aí eu acho que você seria contrário a ele. O que eu ia falar com Não, ele? então, aí você... Aí... O que eu ia falar Não, com ele? mas assim, se você quer trocar ideia com ele... Ele não e quer aí falar você comigo. se mostra contrário a ele, é Eu nunca falei contraditório. nada dele. Zero. Nunca falei nada dele. Eu vi um vídeo seu hoje. Aí assim... Eu falei dele. Não, é legal. Não. Você tava explicando do... negócio da ponte lá, não lembro agora, porque eu vi por cima porque eu tava fazendo outras coisas. Eu só acho que seus vídeos tinham que ser mais objetivos, é só isso. Não, tudo bem, eu falo demais. Não, tem conteúdo também. São visões contrárias. Não, o problema é que eu vi você, eu queria falar isso. Eu nunca fiz nada contra Mas também não tenho nada contra você, nem nada ele. contra ele. Ele só fala mal de mim, mas eu nunca falei mal dele. Por uma polarização que já estava sendo acalentada naquela época e que, apesar da barba branca de hoje, os caras ainda insistem nesse caminho. Ou seja, ainda falta mais barba branca? Como assim, Beluga? Imagina, só tenta imaginar que o Datena não é um senhor de idade. Ou até é, mas é um senhor de idade marombado, com mais força. E a cadeira que está ali disponível não é essa de ferrinho sem vergonha, mas de madeira de lei. E ele acerta não o braço do Pablo Marçal, mas a têmpora, a testa do Pablo Marçal. Qual seria o vídeo que você estaria fazendo agora? Olha, Jesus lá no templo. Será? Então, eu acho que ambos os lados são irresponsáveis demais por incentivar essas posturas de violência, por tentar acirrar essa violência. Isso é um sinal claro de decadência da nossa sociedade pelas nossas mãos, não é pelas mãos de terceiro. Ah, é o povo lá, os beluga, os caras de QI 83. Não, é você mesmo, velho. Você aí que já quebrou a cara uma vez, já tem barba branca e ainda assim tá aí falando essas coisas. E é o que eu falo pra Ritinha. É porque ele é pior do que eu, do que o Cauê Moura, por exemplo? Não. É porque ele é um ser humano e, como tal, é cheio de emoções intrincadas, difíceis de coordenar a parte da razão, porque o ser humano não é só a razão. E o que muda em relação aos países de primeiro mundo é o que eu falei em vídeos passados, o equilíbrio nessa proporção de pessoas pesando a mão para um lado ou para o outro. O Cauê, por exemplo, se não me falha a memória, eu tive a oportunidade de vê-lo começar a carreira de youtuber. Posso estar enganado, porque isso já faz muitos anos. Acho que eu vi no quarto de sua mãe. Tinha uma cama de casal, madeira cor mel, meio escuro. Ele jovenzinho, sem barba. Acho que estava até com a camisa amarela, não sei se da seleção, falando, entre outras coisas, algo sobre ônibus. Não consigo lembrar exatamente o que, mas ele falava algo que citava transporte coletivo, em específico, os ônibus. Ele também gostava muito de meter o pau na Globo. E por ironia do destino, depois de alguns anos, teve aquele episódio que ele foi convidado a fazer um projeto lá, né? E aceitou, e o pessoal caiu de pau em cima dele, e aí eu até lembro dele falando, pagar minhas contas vocês não querem, né? E é isso que eu tento falar com a Ritinha e com outros comunas. Existe uma contradição em nós que é própria da nossa tentativa de sobrevivência. Eu preciso de dinheiro para pagar as contas. E aí fica a pergunta, né? O que eu estou disposto a fazer para conseguir esse dinheiro? Até onde eu vou? Quais são os valores que eu abraço quando o que me espera não é a glória nem a vitória? Aí então, o Cauê é uma pessoa ruim, é um esquerdista safado, é isso e aquilo, igual o pessoal costuma polarizar. Eu acho que já deu esse papo, né, gente? A gente precisa subir o degrau, senão não vai dar. Por quê? Porque o Cauê, gostem dele ou não, ele teve que tomar uma dura decisão, o Kobayashi Maru dele. Fez por convicção ou porque não sabia o que estava fazendo, eu não tenho como saber, eu não tomo café da manhã com o Cauê Moura. Mas fato é que quando todo mundo estava no fluxo do impeachment da Dilma, ele resolveu abraçar aquilo que acreditava. E pagou um preço alto por isso. Não foi o único. Tinha um outro canal de um rapaz, estilo meio hippie, assim, cabelo grande. Acho que morava em Londres até. Era um canal de história, mas falava de algumas curiosidades também. Tinha uma pegada levemente política, até que ele resolveu também fazer o que o Caio fez. E esse eu não vi mais, mas ele até... Talvez ele até exista, mas foi desidratado e o algoritmo escondeu ele, sei lá. Eu não consegui achar mais porque eu não lembro nem o nome do YouTube, nem do canal, mas ele tinha uma cara meio Jesus Cristo, assim, meio praiano, meio hippie, falava descolado sobre história, enfim, se alguém lembrar, põe aí nos comentários. E em essência, esse é o dilema pelo qual o MBL está passando nesse exato momento. Qual é o dilema do MBL? Não conseguimos eleger nossos candidatos, apesar dos serviços prestados por aqueles que lá já estão. Kim Kataguiri, Guto Zacarias e tem mais um lá, não consigo lembrar agora. E você pode estar pensando, Beluga do Mar, alguém precisa tirar esse orégano estragado aí da sua casa. Você tem certeza que estamos falando do mesmo assunto o tempo inteiro?
inteiro não saímos uma vírgula do mesmo assunto. A essência do que está sendo dito é uma só. A escolha que nós fazemos sobre como queremos conviver em sociedade através das escolhas individuais que fazemos para sobreviver ou atingir nossos objetivos afetam essa porra toda aí. Trocando em miúdos, o que você escolhe aí, velho, na sua quebrada, influencia essa porra toda. Mesmo que você não saiba disso. O nós existe mesmo quando você só age pensando em você. A diferença é que quando você faz uma escolha pensando em você ou pensando em nós, o resultado pode ser diferente. Para quem lembra lá da aula do ensino médio de física, é o vetor força final. Ele vai depender da soma dos outros vetores. Quantos estão pensando coletivamente, quantos estão pensando individualmente? A soma dessas escolhas resulta num vetor soma final que vai guiar para que lado a sociedade vai. Ah, Beluga, mas tem um pessoal aí que tem mais força de decisão do que outro, sim, e mais responsabilidades também. Uns mais, outros menos. Porque pode ser muito fácil, por exemplo, querer apontar o dedo para a cara do Cauê Moura ou para a cara do MBL e dizer que eles fazem escolhas erradas. E, de fato, podem fazer sim. Como não? Todo mundo erra. E eu erro, minha mãe erra, por que eles não vão errar? Mas eles não estão fazendo essas escolhas sozinhos. E nós, eleitores, qual é a nossa responsabilidade quando fazemos as escolhas que fazemos? Vamos imaginar que numa cidade de 100 mil habitantes tenha lá um prefeito com uma rede municipal de ensino de escolas da prefeitura. E aí, então, esse prefeito se candidata à reeleição. E os eleitores dessa cidade, eles vão decidir em reeleger o prefeito ou não. E você sabe o que eles fazem? Eles vão visitar as escolas para verificar as condições reais de ensino. Eles se interessam pelo desempenho dos alunos, né? Eles se interessam pela efetiva implementação das estratégias pedagógicas. Eles se interessam pelo resultado dos alunos ali nos exames nacionais. Eles se interessam. Aí eles vão, analisando tudo, eles dizem: olha, poderia ter sido melhor, mas reconhecemos que o prefeito deu a isso uma importância muito grande e, portanto, ele merecerá o nosso crédito para mais 4 anos, desde que prometa superar esses 4 primeiros anos, porque nós vamos voltar e vamos reavaliar a escola, a educação e o desempenho dos alunos para poder dar ou não voto. Eu te pergunto, se acontecesse isso numa cidade, como seria a educação dessa cidade? Ah, seria... Porra, velho! Né? Nossa, o professor ganharia pra caralho! Teria laboratórios, teria biblioteca, teria condições, as escolas trariam pedagogos estrangeiros. Velho, por quê? Porque o critério para eu me reeleger é a educação. Então, velho, nós vamos deixar isso aqui um brinco, né? Eu te pergunto, se isso não acontece, por que será? Porque é um tema irrelevante. Em outras palavras, por que a escola importa? Porque é um lugar onde eu deixo a criança enquanto eu estou trabalhando. Então, esse é o limite da coisa. Eu tenho que deixar em algum lugar. Agora, o que acontece lá dentro... Caguei. Até porque, talvez nem tenha condição muito de avaliar. E não tenho saco também de ir fuçar. Não é a minha praia. Foda-se. O fato é que ele fica lá, se bobear, ele come, ele se diverte. Já tá bom demais. E aí é claro, o profissional da política, ele que luta pelo poder, ele que luta dentro de um jogo por aumentar o poder que tem, ele que luta, como aliás em qualquer ramo, por subir na carreira, ele vai observar o que é sensível, o que é efetivamente relevante na hora de votar. E ele sabe fazer isso, porque para isso ele gasta com pesquisa e tal. E ele diz, olha, escola, né, eu acho que o que importa é segurança mesmo. Nós estamos perto da eleição, botar guarda em tudo que é esquina e bababá, e bababá. E aí sim vai ser mais efetivo para conseguir me reeleger. Então, você percebe que é um negócio muito... Pois é, porque se a sociedade for outra, a educação será outra. Se a educação for outra, a sociedade será outra. E o que acontece hoje é que a gente não sabe muito bem por que as coisas começaram, porque a nossa educação pública já foi bem melhor do que né? A gente não sabe muito bem o que levou a essa deterioração. Eu não sou um especialista disso, né? Mas o certo é que um diretor de escola
na década de 50 do século passado, ganhava o equivalente a um desembargador. Hoje, provavelmente, ganhe 10 vezes menos. Então, a sociedade foi aceitando uma diminuição de qualidade do corpo docente, das condições materiais de estudo e assim por diante. E aí, é claro, os políticos souberam interpretar isso de forma a direcionar seus esforços, as verbas públicas, né, as políticas públicas para outros setores que não são a educação. É um pouco como eu entendo isso. E quais são os valores que o MBL está abraçando diante da derrota? Santos está claramente focado em consolidar a presença do MBL nas redes sociais e acredita que essa estratégia permitirá ao movimento não só ganhar tração online, mas também fortalecer sua base de apoiadores. Ele mencionou que os vencedores não só ganharam prêmios em dinheiro, mas também estão começando a monetizar seu conteúdo. Acima de quanto mesmo? Quem que ganhou? Que prêmios eles ganharam? Essa é a primeira vez que a gente vai premiar os nossos canais de corte. Quarto e quinto lugar, parabéns aos vencedores. R$50 cada um. Terceiro lugar, R$100. Segundo lugar, R$200. Primeiro lugar, R$400. Mais a revista Valete do mês. Então, isso lembrando que isso aqui é só o comecinho, tá? Começamos agora, vamos ter outro campeonato, a gente sempre tendo campeonatos. Agora, Riso, já entraram mais de 700 pessoas, mas quase ninguém abriu as páginas e perfis, né? Tivemos uns 30 competidores, vai? Então, galera, vamos montar nossa rede, vocês precisam entrar os montes aí. Essa é uma maneira de vocês começarem a monetizar com o nosso conteúdo, porque vocês vão monetizar nas redes com o nosso conteúdo, e também participar dos nossos campeonatos e crescer, e você virar uma força política em si, virar um side job pra você, uma forma de militar, uma forma de nos ajudar, uma forma de construir o projeto, uma forma de monetizar também. Com essa iniciativa, Renan está incentivando os seguidores e simpatizantes do MBL a criarem e divulgarem conteúdos relacionados ao movimento, ampliando ainda mais seu alcance e engajamento nas redes sociais. Ele também não deixou de ressaltar que essa é uma maneira de pessoas monetizarem seu trabalho, tanto no YouTube quanto no TikTok, e ajudando também na venda de produtos futuros. Mas será que essa estratégia vai funcionar? A aposta de Renan é grande e ele mesmo admite ter aprendido essa técnica com Pablo Marçal. Ah, você aprendeu isso com o Marçal? Sim, aprendi isso com o Marçal. A ideia é, pessoal, ganhar a competição, ganhar nossos prêmios, também vai ganhar com a monetização das redes, então YouTube e TikTok vamos ajudar todo mundo a monetizar bem. E também, em breve, depois, quem sabe, comissões com vendas de produtos do MBL. Maravilhoso. Isso vai ter, tá? Nós vamos remunerar, você vai ganhar um din-din legal, defendendo a nossa causa. Essa declaração só aumenta a polêmica e deixa claro que Renan está disposto a ir até as últimas consequências para alavancar o MBL. E claro, se contrapor a Pablo Marçal nas redes sociais. O uso de estratégias como a fábrica de cortes pode ser visto como um sinal de novos tempos na política, onde a presença e o engajamento nas redes sociais podem ser tão ou mais importantes que as manobras políticas e os acordos de bastidores. A capacidade de viralizar conteúdo, gerar engajamento e mobilizar seguidores criou um novo campo de batalha, e tanto Renan Santos quanto Pablo Marçal parecem estar completamente cientes disso. E os comunistas, quais são os valores que estão abraçando diante da derrota? Se você for pegar o conceito de esquerda e jogar pro passado, né, não tá muito preocupado com o rigor histórico, né, não tá muito preocupado em pensar o conceito simplesmente a partir do momento que ele existe, mas quer fazer essa retroatividade, você vai ver que esquerda é ser contra o sistema. Então quando a direita rouba isso da gente, inclusive para defender o sistema, porque a direita é uma defesa do capitalismo, mas é uma defesa do capitalismo num contexto em que os discursos capitalistas já estão esgotados. Um dos meus últimos vídeos foi sobre um professor comunista que foi demitido e veio um monte de gente de direita falar, tem que ser demitido mesmo. A direita nunca defendeu liberdade de expressão, eles sabem que eles não defendem liberdade de expressão e eles sabem que eles usam o conceito de liberdade de expressão para sambar na nossa cara, para que eles se apresentem como os defensores da liberdade, ao mesmo tempo em que defendem a opressão, e a gente deixa isso, a gente não neutraliza eles. A mesma coisa é o discurso da corrupção. O capitalismo é necessariamente corrupto. Os Estados Unidos é um país que legalizou a corrupção. Eles chamam isso de lobby. O cara vai lá com dinheirinho pro político e fala assim, ó, quanto que você quer pra votar em tal projeto que garante os meus direitos, garante os meus interesses e fode com a população? Quanto que você quer? Vamos negociar? Vamos. Os Estados Unidos legalizou a corrupção, a direita, o capitalismo é sobre defesa da corrupção e a gente deixa crescer o discurso da corrupção e a gente, às vezes, eu vejo até centro-esquerda, né, fazendo o jogo vergonhoso de fingir que não, mas veja bem, não é assim e bababá, e a gente tá deixando ser neutralizado. A gente tá sendo neutralizado, a gente tá sendo engolido pelo discurso da extrema-direita porque a gente deixa esse tipo de coisa crescer. Então eu tô aqui pra dizer que é muito bonitinho a gente ficar rindo, a gente ficar se divertindo com o Datena, tem um cinismo em cima disso, é legal a gente, vai lá Xandão, é isso aí, ferra com esses bolsominion, mas a gente não tá criando o nosso Datena, o nosso Xandão, a gente não tá surgindo na esquerda pessoas radicais que consigam se projetar, né? Claro que existe uma esquerda radical, inclusive, né, eu tô aqui no YouTube, tem várias pessoas da esquerda radical aqui no YouTube fazendo um excelente trabalho. A questão é por que a gente não consegue que isso cresça? Será que a gente ainda precisa insistir nesse discurso institucional? Eu senti que o meu canal, ele deu uma crescida nos últimos tempos, e porque eu também assumi uma tonalidade um pouquinho mais enérgica, um pouquinho até mais violenta, eu diria, tá? Já vem gente me criticar, isso é estratégico, inclusive, se você for pegar os meus títulos, as minhas capas de vídeo, você vai ver que eu sigo nessa linha, tá? Eu sigo num viés mais violento, eu sigo num viés mais alarmista, mas isso é de propósito, tá? Eu sei, eu sou um acadêmico, eu tenho graduação, mestrado, doutorado, mais de 10 artigos publicados, e eu sei que ninguém lê o que eu publiquei, e ninguém vai ler. Então eu tô na internet pra que tenha um pouco mais de voz, né? Pra que a minha voz seja um pouco mais ouvida, funciona um pouco, né? Não tá estrondoso nem nada,
nada, mas funciona um pouco, e eu vou seguir um pouco nessa linha, porque eu estou cada vez mais radical, e esse radicalismo pós-moderno, então, que eu diria, ele é um radicalismo em todas as frontes, tá? Ele é um radicalismo político, eu acho que o marxismo já é um radicalismo político, então eu me digo marxista, mas eu tenho um radicalismo epistemológico, eu quero um radicalismo cultural, eu quero que a gente radicalize, que a gente seja contra o sistema em tudo, inclusive na nossa existência, inclusive na nossa subjetividade. E os eleitores, quais são os valores que nós abraçamos diante de um Congresso que consideramos falido, diante de uma política que consideramos derrotada? Ah, tiozão, quero pensar nisso aí não, mó bagaça complicada esse negócio aí, quero pensar nisso aí não. Se você não parar para discutir isso, saiba que terá quem vá pensar isso por você. E o convite da ética é participe dessas escolhas, discuta, diga aí o que você pensa do jeito que você puder e permita que os outros digam o que pensam do jeito que eles puderem para enriquecer esse debate. Ou você quer esperar todo mundo se formar na faculdade para discutir com você aí que leu Marx? Não dá. A discussão ela tem que acontecer do jeito que der, mesmo que seja aos trancos e barrancos, na busca de uma sociedade melhor, mais justa. E dá para fazer isso com polarização? Eu pergunto agora diretamente para o Santinelli. Responde aí, Santinelli. Você disse que não liga para a questão de dinheiro. Então o capital midiático que eu tenho não vai fazer diferença para você, ou vai? Perceba como esses discursos não vão muito longe quando a gente só conversa com nossos coleguinhas. É necessário conversar com o pessoal fora da bolha. É o que eu estou falando lá para o pessoal do MBL. Para quê? Para entender qual é o país que vocês esperam construir com essas escolhas. Uma Suécia da vida? Um Japão? Uma China, talvez? Canadá? Qual? Qual é o modelo, o exemplo que se tem no horizonte com essas escolhas, com esses valores que estão sendo abraçados?